O que está a acontecer no Porto é tudo menos normal. Hoje não trazemos rumores. Trazemos certezas. Frases ditas com peso. Decisões que já estão a mexer com o balneário. Jogadores que eram descartáveis e agora são pilares. E outros que pareciam voltar a casa e podem ser levados por quem tem mais milhões. São 5 notícias. 5 momentos que vão abanar tudo. Uma estreia no Dragão resolvida nos descontos. Um reforço interno que renasce no momento certo. Um regresso desejado que está por um fio. E um erro de gestão que vai custar muito mais do que se imagina. Vamos falar de quem ficou e mostrou porquê. De quem está a ser afastado sem apelo. De negócios que se decidiram no silêncio. De um treinador que já deixou claro quem entra, quem sai e quem não tem lugar. Hoje vais sentir tudo, da raiva à esperança, da frustração ao arrepio. Porque há decisões que mudam épocas. E outras que mudam o clube. Comenta, partilha, subscreve, ativa o sininho, porque o que vais ouvir a seguir é só para quem sente este emblema com o coração. Não há mais espaço para dúvidas. Não há mais margem para hesitações. Farioli falou, e quando um treinador fala assim, em público, sem rodeios, sem recados disfarçados, é porque está a apostar tudo. Rodrigo Mora vai ser importante. Vai ser peça-chave. Vai ser titular, vai ser símbolo, vai ser parte deste novo Porto que está a nascer. E não o dizemos nós. Diz Farioli. Depois de vencer o Twente por 2-1, na sua estreia no Dragão, com emoção nos descontos, com garra até ao último minuto, o treinador foi direto. Mora foi e é importante. Vai ser importante. Não tenho dúvidas. Percebes o peso destas palavras? Num plantel a ser varrido, com jogadores a sair pela porta pequena, com nomes sem número nem destino, Mora aparece como certeza. Como aposta. Como futuro. E mais, como presente. E isso ganha ainda mais força quando, naquele relvado onde tantas lendas fizeram história, William Gomes, outro miúdo, outro nome a fixar, agarra a bola aos 90+3 e marca de penalti o golo da vitória. É isto. É isto que queremos ver. Gente nova. Gente da casa. Gente que sente. Gente que resolve. A vitória frente ao Twente pode ser só um jogo de pré-época, mas para quem vê futebol com olhos de adepto, foi muito mais do que isso. Foi uma declaração. Foi um sinal. Foi o Porto a mostrar que tem ali dentro jogadores prontos a assumir o peso da camisola. E que o treinador não tem medo de o dizer. Farioli explicou tudo com serenidade. Que estão a trabalhar no limite físico. Que há sobrecarga. Que há rotação. Mas mesmo assim, mesmo com um plantel em transformação, escolheu Mora para elogiar. Para destacar. Para proteger. E isso, numa fase em que os olhos estão postos nas caras novas, é ainda mais poderoso. Porque não nos esqueçamos, Mora podia ter saído. Podia ter batido com a porta. Podia ter ficado magoado com a história da camisola 10. Mas ficou. Trabalhou. E agora tem o treinador do lado dele. E quando tens qualidade, talento e um treinador que te puxa para cima, então não há limites. Mora vai explodir. Vai marcar. Vai criar. Vai ser aquele nome que nos vai fazer levantar da cadeira. Vai ser aquele que os rivais vão temer. Aquele que vai jogar com o coração nos pés. E do outro lado, William Gomes. Com um sangue frio que poucos com 18 anos têm. A marcar um penalti no Dragão, aos 93 minutos, para selar uma vitória. Não é sorte. Não é acaso. É caráter. É qualidade. É Porto. Este jogo foi um virar de página. Foi um aviso. Foi o início da era Farioli com a certeza de que a juventude está a ser levada a sério. E que os nossos não vão ser deixados para trás. Mas se esta notícia te trouxe esperança, agarra-te bem. Porque o que vem a seguir é um murro no estômago. Uma promessa de regresso que está a ruir por causa do dinheiro da Arábia. Quando se começou a falar da possibilidade de Otávio voltar ao Porto, muitos duvidaram. Outros sonharam. Mas no meio de tudo, havia uma verdade a ganhar força. Ele queria voltar. Queria mesmo. E o Porto estava atento. A conversa existiu. O dossiê estava aberto. O regresso parecia possível. Mas claro, estamos em 2025. E quando se fala de futebol, de milhões, de jogadores com mercado, há sempre um elemento que entra na equação com força: a Arábia Saudita. E foi isso que aconteceu.
Porque quando Jorge Jesus o deixou fora da lista de convocados do Al Nassr para o estágio na Áustria, tudo indicava que o destino do médio passaria novamente pelo Dragão. Tudo alinhava. A vontade, o momento, a ligação. Só que apareceu o Al-Qadisiya. Do nada. Com uma proposta concreta. Com salários altos. Com um projeto que, mesmo longe dos holofotes, é alimentado por petrodólares e ambição. E agora o cenário mudou, e mudou para pior. Para nós. Otávio já sabe que é dispensável no Al Nassr. Jorge Jesus deixou isso claro. A relação azedou. Mas ao invés de abrir a porta do regresso, o negócio pode estar a ser desviado à força por um rival saudita. E o Porto, que há 2 anos o vendeu por 60 milhões, pode agora ficar a ver sem conseguir fazer nada. É duro. Porque Otávio não é só um jogador. É uma memória viva de uma era de títulos. É símbolo de luta, de entrega, de atitude. Foram 283 jogos, 31 golos, 68 assistências, 3 campeonatos, 3 taças de Portugal, 2 supertaças e uma taça da Liga. Uma história que devia ter uma segunda parte. E ele quer. Ele disse que, se voltasse à Europa, o Porto seria prioridade. Não foi um boato. Foi intenção. Foi desejo real. Mas num mundo onde o dinheiro fala mais alto, onde os tempos de decisão são curtos e onde as estruturas demoram a mexer-se, esse desejo pode cair. No Al Nassr, nunca brilhou como no Dragão. 12 golos, 15 assistências, 0 títulos. Não foi feliz. E agora, com Nash Fernandes, Quen Castiels e Mateo Retegui a chegarem ao Al-Qadisiya, há uma nova tentação no deserto. Um novo plano para relançar a carreira, longe de casa. E o Porto? O Porto hesitou. Esperou. Avaliou. E pode ter perdido a corrida por um jogador que sente o clube, que conhece a casa, que ainda podia dar muito. Isto dói. Porque há registros que não deviam ser quebrados. Há histórias que mereciam continuidade. E há jogadores que, quando querem voltar, deviam encontrar a porta aberta. Mas o futebol de hoje já não vive só de emoção. Vive de velocidade. De decisões rápidas. E, infelizmente, de concorrência desleal. Otávio pode ainda não ter fechado a porta. Mas neste momento está mais aberta para a Arábia do que para nós. E se esta quase volta já te revoltou, então prepara-te. Porque a seguir há 2 nomes que estão oficialmente fora dos planos e estão a arrastar o clube com eles. Chega! Já não há como disfarçar, já não há como esconder, já não há como fingir que está tudo bem. Porque neste momento, no coração do Olival, há 2 nomes a definhar, e a verdade é esta: Grujic e Ivan Jaime chegaram ao fim da linha. O treinador viu, analisou, testou e decidiu. Francesco Farioli já não os quer. E a decisão foi tomada de forma clara. Sem drama. Sem promessas. Sem segundas oportunidades. A camisola 8 de Grujic já foi entregue a Vitor Frold. E Ivan Jaime? Nem número tem. São 2 casos que arrastam problemas. Físicos, financeiros e emocionais. Grujic, depois de meses e meses a tentar recuperar, já não volta ao nível que teve. Desde outubro de 2024 sem competir, cirurgia ao tendão de Aquiles, apenas 5 jogos na época passada e um salário de 2,1 milhões por ano. Quem o vai querer agora? Quem vai pagar por ele? Nem o Estrela Vermelha quis. Nem o Oviedo avança. E a SAD, que há uns anos pagou 9 milhões ao Liverpool por ele, agora só quer ver-se livre. E depois, o caso mais revoltante de todos, Ivan Jaime. Um jogador que custou 10 milhões ao Porto. Que veio para ser craque. Que até começou a temporada a marcar o golo da vitória na Supertaça contra o Sporting. Mas que foi empurrado para fora da equipa. Primeiro por Conceição, depois por Vítor Bruno e agora completamente descartado por Farioli. Foi emprestado ao Valência, que até gostou, que até queria ficar com ele. Mas depois cortaram no orçamento. E não pagam o salário. E o jogador também não quer baixar. E agora, nem cá, nem lá. Está encalhado. Sem futuro definido. Sem vontade de ceder. E com sondagens de clubes de segunda linha que não o convencem. E nós? Nós vamos aguentar o ordenado. É este o cenário. 2 ativos parados, sem rendimento, sem perspectiva e a consumir recursos. 2 nomes que estão a travar o processo de renovação. 2 jogadores que o treinador já arriscou,
mas que continuam lá à espera que alguém os leve. E enquanto isso, há miúdos a subir. Há reforços a chegar. Há planos a ganhar forma. Mas este peso morto no plantel atrasa tudo. Farioli está a fazer o que pode. Está a trabalhar bem. Mas há limites. E quando a estrutura não resolve, o balneário sente. Porque cada dia que passa com jogadores à margem é um dia a menos de estabilidade. É um dia a mais de ruído. E atenção, não se trata de falta de qualidade. Ivan Jaime já mostrou o que vale. Grujic teve momentos de excelência. Mas hoje não contam. E se não contam, têm de sair. Rápido. Sem novela. Sem arrastar. Porque se queremos um Porto competitivo, temos de deixar de lado a nostalgia e encarar a realidade. Estes dois nomes são a prova de que, por vezes, investir não chega. É preciso saber gerir. Saber cortar. Saber dizer basta. Mas atenção, porque mesmo quando o Porto parece estar finalmente a acertar no presente, há fantasmas do passado que ainda estão a queimar dinheiro nas costas do clube. Um deles, com sotaque colombiano e bilhete de ida para a Alemanha, vai doer mais do que muitos imaginam. Depois de ver sair Marcano para a Reforma e Otávio vendido ao Paris FC, o treinador italiano deixou claro que não está aqui para jogar a roleta russa com o centro da defesa. Já chegaram promessas. Já chegaram projetos. Agora é hora de trazer um pilar. Um patrão. Um nome com voz, com estofo, com tarimba europeia. E sim, é verdade, nesta era Vilas Boas, as contratações têm sido quase todas abaixo dos 23 anos. Mas Farioli fez valer a sua voz. Disse que não basta ter talento. É preciso ter nervo. É preciso saber lidar com pressão. É preciso chegar e assumir, não esperar 2 anos para aprender. E isso reacende qualquer alma portista. Porque este é o Porto que conhecemos. O Porto que não tem medo de cortar na hora certa. O Porto que recusa nomes só porque foram oferecidos. O Porto que não se ajoelha à imprensa nem aos empresários. O Porto que só aceita quem está pronto para lutar. E não é só no eixo da defesa. A mesma lógica aplica-se ao ataque. Foi sugerido Brian Zaragoza, extremo do Bayern, mas Assad nem hesitou. Para o lado esquerdo já estão Borja Sainz e William Gomes. 2 jogadores diferentes, com potencial, com margem. E, mais importante do que tudo, com fome. Estamos a ver, finalmente, um alinhamento entre treinador e direção. Uma ideia clara do que se quer. Uma preparação séria. Um plano que respeita o clube. E essa clareza é tudo o que nos faltava nos últimos anos. Farioli sabe que precisa de um central com rodagem. Que jogue pela meia esquerda, sim, mas que traga mais do que isso, que traga presença. Que traga liderança. Que traga segurança quando o jogo aquece. Que organize a linha. Que fale. Que mande. A exigência está feita. E Assad, desta vez, está a agir com calma, com precisão, sem precipitação. Porque o objetivo é fechar o reforço certo antes do campeonato começar. Um nome que entre no 11 e não saia mais. E no meio de tantas entradas e saídas, esta escolha vai definir a época. Porque uma equipa campeã começa pela defesa. E o Porto de Farioli quer ser campeão. Sim, ainda se equaciona um extremo direito. Sim, pode chegar um lateral. Até um avançado. Mas a prioridade está marcada. É no centro da defesa que se joga o próximo grande passo. E saber que o treinador exigiu e foi ouvido reacende a fé. Dá força. Dá esperança. Porque quando o Porto pensa, AGE, e recusa o que não serve, então sim, ainda há motivos para acreditar. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. E se achas que este foi o momento decisivo, prepara-te. Porque a seguir vem uma daquelas decisões escondidas nos contratos que quase ninguém repara, mas que vão custar caro. Muito caro. E envolve o nome de Luís Dias. Custa. Mas é real. Luís Dias vai sair do Liverpool para o Bayern. E o Porto, clube formador, vendedor, criador de talento puro, vai receber trocos. 75 milhões a mudar de mãos. Um dos extremos mais emocionantes do futebol europeu a preparar-se para uma nova etapa da carreira. E nós? Nós a contar os cêntimos do mecanismo de solidariedade. Porque quando vendemos Luís Dias por 45 milhões, com bónus até aos 60, ninguém pensou em salvaguardar uma mais-valia futura. Ninguém exigiu uma percentagem de revenda.
Ninguém protegeu o clube. E agora, estamos aqui, a assistir de longe. De mãos atadas. A fazer contas ao que podia ter sido. É revoltante. Porque este jogador não foi qualquer um. Foi magia pura no Dragão. Foi desequilíbrio, foi golo, foi fantasia. Foi a imagem de um Porto dominador, feroz, europeu. E agora vai ser vendido por uma verba gigantesca. E nós vamos buscar 375 mil euros. Sim, 375 mil. Mesmo os bónus do negócio anterior já se esgotaram. Foram 4 milhões recebidos ao longo destes anos. Tudo bem. Mas acabou. Este novo contrato já não é nosso. E há mais. A venda de Dias ao Liverpool levou à compra de Galeno ao Braga. E quando Galeno foi vendido para o Alameda Ali por 50 milhões, parecia que tudo tinha sido bem pensado. Mas agora, com este novo negócio do colombiano, fica a sensação de oportunidade perdida. De desleixo estratégico. De mais um erro que custará caro. Porque não se trata só de dinheiro. Trata-se de visão. De proteger o futuro. De defender os nossos. Quantas vezes isto vai acontecer? Quantas vezes vamos criar craques, vendê-los cedo e não garantir retorno quando eles explodem lá fora? O futebol mudou. E quem não se adapta, fica para trás. E o Porto, que sempre foi mestre em vender bem, tem de ser também mestre em planear melhor. Ainda para mais num verão como este, onde se investiu como nunca. Com mais de 90 milhões já gastos, com promessas, com reforços, com um novo treinador a montar o puzzle, cada euro conta. Cada cláusula importa. E neste caso, falhamos. Simples. Mas há um ponto final que não pode ser ignorado. Porque este verão ainda não acabou. E no meio de tudo o que se perdeu, o que se hesitou, o que falhou, há uma bomba que ainda pode cair. O Porto ainda vai ao mercado. E quer um central experiente. Não é promessa. É plano real. Um nome com rodagem, europeu, para fechar o eixo com segurança e autoridade. Farioli pediu. Vilas Boas aprovou. E agora só falta acertar. Pode ser o último golpe de um mercado histórico. Um nome que vai chegar e assumir. Porque a juventude é o futuro, mas o presente exige estabilidade. E se isso acontecer, se esse nome certo entrar, então tudo o que foi mau pode virar força. Porque quem sente, nunca desiste. E quem acredita, volta mais forte.